Perfeito. Tá? Perfeito. Com todo o Eu também respeito penso assim, do mundo, a camisa do Botafogo. Com todo o respeito, a camisa do Corinthians no Brasil é mais pesada. Tudo bem. Só que Mais tem pesado. grana também, né? Então, olha só. Mas o Corinthians Olha lá, também tem grana. Silvani, o Twitter do Matias Rojas. Ah, pô. Não, Acertou, acertou. fechou. Jogador do Corinthians. Fechou. Tá anunciado. Tá anunciado. Olha só. Ele já Pra quem não tá vendo, quem tá vendo no celular que é pequenininho, dois É um olhinho olhinhos com um e gavião. um gaviãozinho. Acabou, não sei onde é que acabou, arrumou acabou. esse gaviãozinho. Ó, contrato de 4 anos, que eu acho muito. Vai jogar aí. Tá na... Salários de 850 mil reais mês. Tá na média do que os caras estão recebendo lá. Quanto? Mas o salário já com a 850 mil diluição reais. da multa. Já com a diluição da tem multa. multa Não tem multa, o contrato acaba. Não. Das luvas, perdão. Luva tá aí, então, luvas e salários. tá aí? Luvas. Não. Só salários 850 mil mês. Então vai aumentar. Exato. A título de luvas. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, já chego falando pra você que esse vídeo aqui tá top. Vídeo excelente e já merece o seu like. Garanto pra você, informações do Corinthians, informações das contratações, informações do jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Então, pessoal, fica até o final pra ver todas as informações do Corinthians. E também de cara eu já chego falando que todo esse conteúdo tem um agradecimento da Placar TV, pessoal. Isso mesmo, no link aí, ó. Primeiro link aí na descrição, vou deixar aí os créditos por direitos autorais a Placar TV, que tá com esse programa sensacional, programa divertido, programa, ó, show de bola. É o Opinião Placar. Então, assim que acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá e se inscrevem na Placar TV, beleza? Pessoal, Corinthians hoje joga contra o Atlético Mineiro. Eu ainda acredito que o Corinthians possa vencer, pessoal. Que o Corinthians vai se classificar é outra história, mas que o Corinthians vence hoje, eu acho que vence. Corinthians vem embalado sobre a vitória em cima do Fluminense, vem com a confiança lá em cima, e eu acho que o Luxemburgo vai colocar esse time pra cima, não vai jogar na defensiva, o Corinthians vai buscar o resultado. Repito, se vai se classificar, não sei, porque o Atlético Mineiro não é o Remo. Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do Brasil. O Cudê fez esse time voltar a jogar, porque a crise acabou lá no Atlético Mineiro. Então é difícil, pessoal. Reverter um placar de 2-0 é difícil, mas eu acredito que o Corinthians vença esse jogo. E você, o que acha? Use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece de fortalecer com like, pessoal. Esse vídeo tá top e eu te garanto. Fortalece com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora eu te deixo uma dica top, porque hoje tem Copa do Brasil e eu tenho que trazer uma dica excelente para vocês. Se liga nessa dica aí. Rapaziada, eu não acredito que você ainda não é cadastrado na Betano. A Betano é uma das melhores casas do mercado, pessoal, e tem promoções incríveis. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link da Betano para você ir lá e fazer seu cadastro. E lembrando, assim que você se cadastra, de cara você já ganha uma aposta grátis. Isso mesmo, pessoal. Se cadastrou, ganhou. Você vai aí no primeiro comentário fixado, acessa o link e se cadastra lá. E lembrando que hoje tem Copa do Brasil. Hoje tem Corinthians versus Atlético Mineiro. E eu, pessoal, eu já fui lá se divertir com a Betano. Dá uma olhada nos meus palpites para hoje. Fortaleza versus Palmeiras, eu fui acima de 2,5. Bahia versus Santos, eu fui de ambos marcas. Corinthians versus Atlético Mineiro, eu fui de Corinthians, óbvio. Vitória seca do Corinthians. E Cruzeiro versus Grêmio, eu fui de ambos marcas também. Então, rapaziada, acesse o link que está no primeiro comentário fixado e vai você se divertir com a Betano também. Corinthians Atlético Mineiro, sabe. gente. Calma. 10 para meio-dia. Calma. Temos até 1h30, até uma. A Corinthians, pauta dele o até Corinthians agora. encaminhou a contratação do Matias Rojas, falamos disso ontem. Sim. Vai tentar o Cuéllar e o Lucas Veríssimo, falamos ontem isso aqui em primeira mão. Coloca mais um aí, Mas Michael. hoje, sem nenhum deles, e o Michael também, o Michael lá da Arábia, também falamos ontem. Sem nenhum desses, o Corinthians vai a campo hoje tentar reverter um resultado difícil com o Atlético Mineiro. Eis o time do Corinthians, primeiro jogo foi 2-0, time provável, claro, 2-0 o jogo lá no Mineirão. O do Santos que eu vou passar daqui a pouco. Não, o Santos é o É o time. cravado. O meu caro Quesada, tô Eu vendo liguei ali. pro Luxemburgo hoje de manhã. E ele falou isso, é Falei esse pra ele time. colocar o Renato Augusto, ele falou que tá em dúvida. Então eu tô forçando a barra em cima do Renato Acho que Augusto. essa é a grande pergunta que o torcedor corintiano se faz hoje. Eu Renato começaria Augusto, com ele. começa com ele ou não? Vê se vocês concordam comigo. Corinthians está eliminado nesse momento da Copa Sim, do Brasil. entra Certo? eliminado. Quanto tempo aguenta o Renato E Augusto? se fizer um gol, segue eliminado. Não, se fizer um gol pra reverter, é pior ainda. Imagina se o Atlético faz 1-0.
Você tem que fazer 3. Não tem mais. Não, sim, cara. Não tem ele mais falou que o se o gol. Corinthians fizer um, gol, ele ainda segue eliminado. Se o Atlético fizer um... É por isso que eu acho que ele tem que jogar lá de cara. Em quanto tempo o Corinthians não faz 3 gols num jogo? Ou 2 gols no jogo? Não, ele fez 2 gols agora há pouco Fez tempo. 2 gols contra o Fluminense. Não, se tivesse que fazer 3 seria bem complicado. Eu levanto e já te passo isso daí. Mas assim, eu começo com o Renato porque qual é o meu pensamento? A gente não sabe. Ninguém sabe responder, nem o Renato, nem o Lucha, ninguém. O médico, o fisioterapeuta, o fisiologista. Ninguém sabe quanto tempo, em bom nível, o Renato vai conseguir aguentar. Inclusive, ele entrou em campo, ele correu bastante, ele entrou aos 26 minutos do segundo tempo, mas você percebe que não... Tá travado. Travado, né? A gente vê quando o cara tá meio travado. E mesmo travado, ele conseguiu dar aquele passe açucarado lá pro Fagner, né? No saiu do segundo gol, Então eu começaria com o Renato, até porque a outra opção ali, né? Por favor, acho que esse é um tipo do jogador que já não precisa mais estar no projeto do Pô Fechou, né? Então eu começaria com esse time aí, exatamente esse time que tá aí. Tem uma possibilidade do Fagner, provavelmente o Fagner no segundo tempo. É interessante salientar que se o time disputar a decisão por pênaltis, vencendo por 2-0, ou 3-1, ou 4-2, que o senhor Fagner não bata nenhum dos 5 porque ele só perde pênaltis, né? Porque a cabeça dele não tá legal pra isso. Em 3 oportunidades esse ano, o Corinthians fez 3 gols. 2 no Campeonato Paulista, ele fez 3-0 no Água Santa. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão. Foi no comecinho do campeonato. 3-0 no Mirassol. 4 oportunidades. 3-1 também no Santo André. E a última vez que ele fez 3 gols foi contra o Liverpool, na primeira rodada da Libertadores. Muito bem, então não faz tanto tempo assim. No dia 6 de abril. Não faz tanto tempo assim. Dá uma olhada no Atlético aí, de cabeça, tá? O Atlético tem feito gols em todos os últimos 10 jogos. Inclusive, nos últimos 10 jogos, ele perdeu só uma partida. São 7 vitórias. O que eu quero dizer com isso aqui? Provavelmente o Atlético fará pelo menos um gol. Sim. Última vez que o Hélio não fez gol foi no dia 7 de maio contra o Botafogo, perdeu por 2-0 no Rio de Janeiro. Conta depois disso daí, quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. São 5 vitórias e um empate. O último jogo foi um empate com o Palmeiras 1-1 no Mineirão. Então, dos últimos 10 jogos, ele só não fez gol em um jogo. Nesse jogo aí. Esse jogo que você citou aí, que foi a derrota. E o Michelete tá me lembrando. O Michelete tá lembrando, não, eu dei o toque pra ele. Eu tava lembrando que todos esses jogos que o Corinthians fez 3 gols, o Renato Augusto tava em campo. Isso é importante dizer. Pra ele. Não, olha só. Pra ele. Viu, Michelete? Anota aí. Põe o GC aí. Embora, Michelete, contra o Liverpool, ele tenha se machucado. Ele começou o jogo. Nos meus alfarrábios... Você precisa se preparar melhor, Michelete. Nos meus alfarrábios ifônicos... Nos meus alfarrábios ifônicos, que eu não sou mais dessa época tradicional, histórica do caderno. Eu achei no sebo ontem, o livro com a história do título do Palmeiras, 1951, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vê a ficha técnica do jogo final pra mim, por favor. Olha aqui, eu tenho aqui. Não era pra isso, eu só ia falar dos alfarrábios, mas enfim, aí é uma coisa que... Essa é a ficha. Transcende a sua... Aí não tem jeito. Escuta, não tem um capítulo aí que fala do Stephen Hawking? Não, isso não tem nada a ver com o Palmeiras. Não, hoje não, deixa pra amanhã. Vamos lá. É o seguinte, ó, com o Renato Augusto, olha só que número, ó. Com o Renato Augusto, invicto. Nesse ano, 2023. 78% de aproveitamento, 12 jogos, tá? Então, quantas vitórias? 8 vitórias, 4 empates, 24 gols feitos, 10 sofridos. Então, com o Renato Augusto, 12 jogos, 78% em de aproveitamento. 2023. É número para ser campeão de qualquer competição, sim, certo? Sem Renato Augusto, rapaz, apenas 21% de aproveitamento. 16 jogos, 2 vitórias, 4 empates, derrotas. Cara, é uma maluquice 7 isso, né? gols feitos, aí inverte, porque quando a gente 23 fala de, gols sofridos. Quando a gente fala de dependência, muitas vezes é uma coisa... da seleção, muitas vezes é uma coisa meio impressionista. É uma coisa meio impressionista, né? Pô, o time depende muito do fulano e tal. Os números provam. Mas, porra, aí, cara, é impressionante. Veja só, nós somos jornalistas, a gente trabalha com números, a gente tem o olhar clínico pra ver, né? Você vê o cara, você vê se o cara tá jogando bem ou não. Por exemplo, eu vou pegar no pé do Yuri, a gente vê que o Yuri não tá jogando nada. Aí você para com a calma e tal, aí você vai ver os números do Yuri. Puta, aí você fala, não, é exatamente isso que eu tô vendo. Porque o cara tá com 5 gols em 24 jogos, alguma coisa assim. Ou seja, uma média de um gol a cada 5 jogos. Tem matemáticas que elas nos ludibriam, né? Faz com que a gente... Outras ajudam, né? Se engane. O cara tem só 2 gols na temporada, mas se você assiste o jogo e vê a participação efetiva do jogador... O caso desse é o Dudu. É, o Dudu. O Dudu é um cara que não faz muito gol, não dá tanta assistência. Os números dele mas são ele horrorosos. Quebra, ele ataca as linhas.
Sim, a participação do cara mas ele te gera uma possibilidade. Ele bagunça a defesa adversária e o Palmeiras acaba deixa o Quesada terminar esse raciocínio, que estava interessante. Você fala, a gente não sabe como ele vai entrar, como é que ele está. Ninguém sabe como é que ele está. Eu acho que é uma coisa óbvia, a toda a mesa vai concordar. Eu botava porque assim, coloca e vê o seguinte, aguentou 45 minutos. Aí tem a conversa do vestiário. Os caras vão falar, é um jogador que merece uma atenção especial, porque clinicamente, fisicamente tem problemas que a gente sabe. Renato, e aí, tá legal? Aguenta mais 15? Aguenta mais 15. De repente, eu posso estar falando uma bobagem. Ele aguenta os 90 minutos do jogo. Ou de repente não. Você forçaria o Renato Augusto para um jogo na Copa do Brasil? Sim, sabe por quê? É a única chance do Corinthians ganhar alguma coisa esse ano. Porque brasileiro vai dar aquela escapada aos 49 do segundo tempo. O time vai sofrer ainda no Brasileirão. Mas a minha pergunta, o intuito dela é esse, pensando no brasileiro. Sim. Porque se o Corinthians perder o Renato Augusto de novo por mais um mês... Mas eles chegaram os reforços, né? Jogos do campeonato. Ah, sim. Chegam reforços. Eu concordo com você, mas, senhor Mani, até quando a gente vai cuidar da criança? Eu sim, mas até chegar nos reforços. Mas não... Cara, é o seguinte, Renato Augusto, se você não tem condição, muito obrigado, porque não dá, pô. Exatamente. Até agora, né? Não tô falando que esse vai ser... Tô errado? Não, tem que jogar. Tem que jogar. Se bem que o que o senhor Mani falou, tem que ser... Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas até o momento, esse é o jogo do Corinthians no ano. Esse é o jogo do Corinthians no ano. Minha impressão. Eu acho que o Corinthians, ele pode chegar até em alguma parte do campeonato, algum lugar na Copa do Brasil. Ele não vai ser campeão. Não, também acho. Eu não acredito. Não. É futebol. Ano passado, por exemplo, ele foi na final. Chegou na final. Chega na final, quase ganhou, inclusive. É uma camisa pesada, com a torcida disparada, a melhor torcida do Brasil em termos de participação em jogos. Pode ganhar? Pode. Você acredita? Eu não acredito. Também não, mas também não acredito no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Agora, o Quesada fala uma coisa importante. Reforços vão chegar na metade do ano. Exato. Entendeu? O meu temor, não é que eu tenho temor, eu não tenho temor nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte. Você perde o Renato Augusto agora e no campeonato que a chance de você ganhar é pequena. E você compromete um campeonato que você não pode ser rebaixado. Mas você compromete números, porque o campeonato que você não pode ser rebaixado é um campeonato de muitas partidas. Você ficar um mês fora, são 8 jogos. Pois é, mas os reforços vão chegar. Ele já ficou um monte de jogos fora aí agora. Sim, a hora que tá o Corinthians. Exato, mas, senhor Mani, que garantia que você tem que ele vai jogar os 8 jogos? Tem uma outra dúvida. Que ele não vai, que ele vai ficar direto. Que ele pode se machucar contra o América. Você não pode forçar o Renato Augusto. Ele é hoje um jogador que resolve um jogo, mas não resolve um campeonato. Exato. Porque você não pode contar com ele. Exato. Então, já que resolve um jogo, mata-mata é um jogo. Vamos lá. A minha tese é ótima. Eu também acho que o Corinthians não vai ser campeão da Copa do Brasil. Acho que, independentemente da chegada de reforços. Mas é uma opinião, tal, isso aí. O Corinthians suponhamos que jogue o Renato Augusto, o Corinthians com um show do Renato Augusto, passe de fase, tá? Uma suposição. Eu guardava ele pro resto. Aí tem lá o sorteio, o América, acho que vai passar pelo Internacional. Aí tem o sorteio, coloca América e Corinthians. Pronto, é uma chance. Nas quartas de final. Vai indo, cara. Vai indo. Hora que chega numa... Isso é a oitava de final, tá certo? Pegou o trejeito dele. Mas eu pego o trejeito de todo mundo. Chega numa semifinal, pode acontecer qualquer coisa. Que nem o Brasil no Sub-20, né? Hoje tem um jogo 2h30 da tarde contra a Tunísia. Se ganhar, ele vai pegar Israel. Cara. Na semifinal, pela tradição, o Brasil tem a obrigação de chegar. Suponhamos que pegue o América nas quartas de final, entendeu? Aí você fala, na semifinal. Olha só. Dá pra sonhar. O que o senhor Mani falou é assim, que você tá pensando em preservar o jogador. Mas, ele já tá preservado já há um tempão. Ele ficou aí quantos jogos fora? Uma porrada de jogos. Foram 13 jogos. Uma hora tem que voltar. Porque assim, e outra, ele se machucou sozinho na partida contra o Liverpool. Lembra que ele vai dar o bote, aí quando ele vê que a jogada já aconteceu, ele tenta dar uma brecada, aí e ali... tranco. Cara, que coisa louca. O cara se machucou sozinho. É um trauma, né? Então, é um trauma e vai persegui-lo. Pelo amor de Deus, hein, Renato? Eu sou fã do futebol do Renato. Mas a tendência é que aconteça outra vez, cara. Porque é isso que o histórico recente e o histórico da carreira dele tem mostrado. E do ano, né? Porque ele se machuca também sozinho no jogo contra o Santo André. Também, cara. Então é aquilo. Agora, aí você falou de contusão. O Corinthians agora tá contratando um jogador que tem 27 anos,
e que teve de 21 para cá 5 períodos de contusões de quase 30 dias. Inclusive tá fora nesse momento, não tá jogando pelo Racing. Matias Rojas. Pô, aí vai chegar esse cara, Paraguai, uma Matias ziquezira. Você viu o Paulinho? Paulinho tava fora do Corinthians, ia pro Cruzeiro, pro Bragantino. Que deu não saiu ainda, tá esperando, vai fazer... O exame médico do eu acho que isso é uma boa notícia, porque se estão esperando é porque, né, de repente, um tratamento tradicional, convencional... Mas o trauma foi mais pesado. Não, também, mas vai ficar fora um tempão. Vai. A questão é se vai passar pela cirurgia ou não. Porque um jogador de 30 e poucos anos passando por cirurgia é diferente de um cara de 20. Quanto tempo o Mazziotti está no Corinthians, o fisioterapeuta? Ele voltou ano passado, né? Ano passado. Ano passado. Isso daí, eu tava até conversando com um amigo meu. Ele faz consultoria pro Corinthians, mesmo fora ele tá fazendo consultoria, né? Esse é um trunfo que o Corinthians tem pro cara. Porque o Mazziotti recuperou um fenômeno. Sim, tem razão. Foi? Sim, também. Perfeito. O fenômeno. O próprio Renato Augusto. Perfeito. Se não fosse o Mazziotti, muito provavelmente o Renato Augusto já tinha até parado de jogar bola. Já veio com esse histórico, inclusive. Quando ele veio a primeira vez, a gente falou, esse cara não vai aguentar. Então, de repente, você faz um projeto aí, esse Matias Rojas, e diz pra ele, escuta, olha, o nosso fisioterapeuta é esse cara aqui. Até anima o cara. Não, eu prefiro jogar nesse time aqui, porque pelo menos... Claro. Entendeu? Tem o Twitter do Matias Rojas, é isso que nós temos aí, Michelete? Porque tá todo mundo com muita ansiedade, que pode ser o primeiro contratação do Corinthians. Todo mundo sabe que o Corinthians precisa de jogador. Não tá ainda oficial. O Botafogo, o Corinthians que fica esperto aí. Mas que o Botafogo não vai oferecer isso. Ele recusou a primeira proposta do Botafogo. Mas aí pode trucar, né, cara? E outra, o Botafogo, vamos lá, gente. Nesse momento, o Textor, brigar com o Textor não é fácil, cara. Por causa de 5 milhões. Inclusive, eu tenho os números aqui. Conclua, depois eu vou trazer os números. Pode dar os números. Eu já falei aqui pro Sormani. Eu acho que, antes de começar o programa, eu acho que é muito dinheiro. Então, ele quer disputar a Libertadores. Tá. Então, isso não é garantia de que o Corinthians vai chegar às oitavas. Vamos fazer uma comparação aqui. Vai. O Tottenham tá bem na Premier League, né? Não, terminou fora da zona de Champions. Tá. Pega um time rico aí na Premier League que tá aqui. Ó, o Newcastle. Tá, ele se classificou. Se você tivesse que se transferir hoje, você se transferiria pro Newcastle ou pro Manchester United? O time que vai disputar a Champions League. Tá, mas é o seguinte... Nesse momento, o Botafogo... Nessa Libertadores, o Botafogo não está disputando a Libertadores. Na próxima Champions League, o Newcastle vai estar. O contrato do Matias Rojas é de 4 anos. E as outras 3? O Corinthians pode estar. Perfeito. Tá? Perfeito. Com todo o respeito do mundo, a camisa do Botafogo. Com todo o respeito do mundo, a camisa do Corinthians no Brasil é mais pesada. Tudo bem. Só que aí tem grana também, né? Então, olha só. Mas o Corinthians também tem grana. Olha lá, o Twitter do Matias Rojas. Fechou. Jogador do Corinthians. Fechou. Tá anunciado. Tá anunciado. Olha só. Pra quem não tá vendo, quem tá vendo no celular que é pequenininho, 2 olhinhos e um gaviãozinho. Não sei onde é que arrumou esse gaviãozinho. Ó, contrato de 4 anos, que eu acho muito. Vai jogar aí. Salários de 850 mil reais mês. Tá na média do que os caras estão recebendo lá. Quanto? Mau salário já com a diluição da multa. Já com a diluição da multa. Não tem multa, o contrato acaba. Não. Das luvas, perdão. Luva tá indo, luvas e salários. Luvas, não. Só salários, 850 mil mês. Então vai aumentar. Exato. A título de luvas. Luvas, pra quem não sabe, é o seguinte: o jogador não tem mais ligação com o clube. Ele fica livre no mercado. Aí o cara pede luva. Então ele pede luvas como se tivesse, né, uma porcentagem. Já que você não vai pagar pra liberar o passe, me dá tanto de luva. Só que é o seguinte, são 15 milhões pelas luvas. Isso dá 3 milhões de dólares. Com 3 milhões de euros. O Corinthians não tem 7, como eu trouxe a informação aqui. Então vamos já lá. Gastou quase metade do valor que tinha para contratar os caras. Vai sobrar 3,5 para contratar. Mas é que não paga à vista, né? Paga isso aí isso vai diminuir o salário, né? Não paga, você quer dizer, né? Não é só à vista. Você está devendo uma grana muito salário, né? Os 3 milhões de luvas, segundo as informações. 50 mil por mês em 60 meses. Tá, então o salário dele isso eu não sei te informar. Vai dar 1 milhão. Tudo bem, mas isso eu não sei te informar. Porque se você coloca... Eu não sei se ele não quer a grana ou quer... De repente ele não quer diluído. A proposta do Botafogo foi menor. Não, mas 3 vezes. Tá, mas vamos colocar no grosso modo. 10 milhões de dólares em 1 ano de contrato. Como é que é? 10 milhões de reais em 1 ano de contrato. Se diluir, aí explica o negócio. Isso. Então, se diluir é 1 milhão por mês. Por isso pegou 4. Agora, se for cash na hora, entra no que o Sormani falou. Você tem 7 milhões de euros, certo? Mas dificilmente... Não, ninguém paga não. Dificilmente é no ato. Nem tem. Ainda mais o Corinthians é o time do... Vai empurrando. 17, paga lá na frente. Mas a situação do Corinthians melhorou agora, né? Melhorou. 200 mil a menos de dívida. Melhorou muito. 200 mil reais?
Do que pagou? O que aconteceu? Foram 0,2, 0,2. Olha só, esse... Não falo com eu dor sei no que coração, muitas vezes... não é porque é pelo Corinthians, não. Eu acho chato que... Não, mas todo mundo fala isso. Não é isso, cara. Deixa claro, você eu vejo Juventus do Itaquera. Mas, pô, eu fico triste com a situação do Santos. Eu sei, o São tem Paulo, razão. que é uma marca, cara, se endividou de uma forma desnecessária. Eu falei ontem com o Rodrigo Caetano. Tem 2 times no Brasil que não estão nessa situação. Vamos trazer Flamengo e Palmeiras. Vamos trazer o Rodrigo. Nem o Galo. O Galo tá enrolado. O Galo tá enrolado. Ontem entrevistamos lá na Rádio Band News o Rodrigo Caetano. Vamos trazer o Rodrigo Caetano para ser entrevistado por essa mesa qualquer hora, porque é um excelente papo. Sim, ele é um cara super educado. E ele falou sobre isso. Ele falou, nós sabemos do tamanho da dívida que o Galo tem e ele está se preparando para pagar isso, né? Da forma como tem que ser pago não falou suaves prestações, mas essa ideia da suave prestação. E ele estava no projeto do Flamengo com o senhor Bandeira de Melo, quando a dívida era um negócio absurdo e caiu pela metade. Foi aí que sedimentou uma estrutura financeira para dar oportunidade hoje do Flamengo gastar esses bilhões e ganhar os bilhões e bilhões que foi uma época assim, o Flamengo precisou, quando o Bandeira chega, por exemplo, o Wagner Love jogava no Flamengo, né? A Patrícia Morim tinha contratado o Wagner Love. Chegou lá, o vice-presidente de finanças era o Valim Vasconcelos, inclusive. Chegou e falou, CSK, não dá, toma de volta aí. Não dá pra pagar. E aí o Flamengo foi montando times horrorosos, né? O Flamengo brigou pra não cair, tal. Ganhou a Copa do Brasil em 2013, sabe-se lá como, mas ganhou. Ganhou o Palmeiras em 12. E aí foram uns 3 anos. 3 anos no máximo, vai. 2016 o Flamengo contrata o Diego, veio o Guerreiro. Aí em 2015 o Guerreiro. Foram 2 anos, 3 anos ali que o Flamengo teve que botar o pé no freio. E aí, como disse o Quesada, né? Hoje você Mas a diferença que eu vejo do Flamengo, por exemplo, Corinthians, Palmeiras também, em relação ao Atlético Mineiro, o Santos, que é o meu time, é que esses times podem fazer isso. Porque sempre vai sobrar, sempre vai ter um dinheirinho ali pra você contratar um jogador. Quando você fecha a torneira, entendeu? Num time como o Atlético, como o Santos, dando um exemplo aí, complica, meu. Se você não tiver um mecenas, como o Atlético tem, ou como o próprio Palmeiras, para sair dessa situação, precisou do mecenas. Claro. O Flamengo não teve um mecenas, mas teve um cara que... Esse cara merece uma estátua no Flamengo, gente. O Eduardo Bandeira de Melo. Esse cara merece uma estátua lá dentro, entendeu? Não nada com ele e tal. Tanto é que tem um monte de clube que sugere que ele venha, mesmo sendo um rubro-negro, que ele venha trabalhar. Eu adoraria que ele assumisse o Santos. Parte de jeito, Rodrigo Caetano? Porque eu acho que ele monta péssimos sistemas defensivos em todos os jogos. O Batalha tá jogando bem, não é só ele que monta, imagina, técnico, vai lá e escolhe jogador também. Mas depois o zagueiro, o titular tá machucado, e os Campos, nós temos que mudar de assunto. Só mais uma rápida, fechar, tá? Assim como o Corinthians enviou proposta, a coisa tá bem avançada com o Rojas, né? O Cuéllar também já foi enviada uma proposta pro Cuéllar. Então pode ser que pinte o Cuéllar, aí aquela escalação vai mudar completamente. Porque o Cuéllar vai ser o primeiro cabeça. Se o Renato não se machucar, então um meio campo provável com Fausto, Cuéllar, Fausto, Renato e o Rojas. Tudo isso para a janela de contratações. Ontem eu conversei com uma pessoa, até por sugestão do Facincani, sobre essa questão do Cuéllar. Cuéllar, não sei como é que é. Cuéllar. Eu perguntei até sobre o Palmeiras, é que você falou pra mim. Sim, porque estão ventilando aí, não tem. Não, a pessoa falou pra mim, esquece, o Palmeiras não está na jogada. Aí eu perguntei pra essa mesma pessoa, o Corinthians, quem é o mais forte? O Corinthians falou assim, não tem mais forte. Não existe um mais forte. Muito prematuro ainda. Muito prematuro ainda. E a história é do Al Hilal. Ele não tem interesse em vender. Aí eu perguntei pra essa pessoa, o Al Hilal está proibido de contratar pela FIFA? Ele falou assim, olha, eu acho que a punição caiu nessa janela. Cai agora. Já caiu agora em janeiro. Na próxima vai poder. Isso é uma boa notícia. Então, é uma ótima notícia. Então já melhora. Então beleza. Porque aí existia essa dúvida. Existia essa dúvida. E há quem diga, nas entrelinhas, de que o Al Hilal topa fazer um negócio acima dos 6 milhões de euros. Ei, pessoal, já pensou esse meio campo no Corinthians, pessoal? Cuéllar, primeiro volante, Fausto Vela e o Rojas. Por que não dá pra contar com o Renato Augusto sempre? Óbvio, pessoal, óbvio, se o Renato Augusto tiver 100% todo o jogo, é óbvio que ele é titular absoluto. Mas nós sabemos qual é a situação do Renato Augusto.
Então eu pergunto pra você, esse meio campo do Corinthians, Cuejá, Fausto Vera e o Rojas, seria um dos melhores meio campo do Brasil? Comente aí, dá sua opinião e use o espaço de comentário para dar sua opinião e não esquece do like, fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? É hoje, hein? Valeu!